Ele não te vencerá. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou as minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdida, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu quero ler com você 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu quero ler em duas versões, que diz assim a palavra do Senhor. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a refutação do erro, para a correção, para a instrução na justiça. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E hoje eu quero compartilhar com você uma história que está em Atos 9, um encontro entre Ananias e Saulo de Tarso. E eu quero ler Atos 9 a partir do verso 10, que diz assim: Havia então em Damasco certo discípulo de nome Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis aqui, Senhor. E o Senhor a ele: Ananias, levanta-te, vai à rua chamada direita e busca em casa de Judas por um de nome Saulo de Tarso. Eis que ele ora e tem visto um varão de nome Ananias, que entra e lhe impõe as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui tem autoridade dos principais sacerdotes para atar a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este me é instrumento de eleição para levar meu nome diante das nações e também de reis e dos filhos de Israel. Certamente eu lhe mostrarei quanto tem de padecer por meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, quem foi visto por ti no caminho, pelo qual vinhas, me tem enviado para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. E em seguida lhe caíram dos olhos como escamas e recobrou a vista e se levantou e foi batizado. E ao tomar alimento, recuperou forças e esteve com os discípulos em Damasco alguns dias. Gente, que história maravilhosa! E hoje eu acordei e no meu coração eu me lembrei de que esses dias eu estava na igreja e eu estava lendo Lucas. E aí, irmãos, a palavra de Deus me catou. E é diferente o dia que a palavra de Deus ela nos capta. E eu li um versículo que me confrontou, me envergonhou. E isso já tem uns 3 meses. E que me envergonhou e me colocou de joelhos diante da presença de Deus. E eu quero compartilhar com você esse versículo que diz assim: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. E Ananias, esse versículo é uma parábola de Jesus, mas tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. Saulo, ele era um homem que eu defino e eu caracterizo, ele tinha uma característica muito forte, ele era zeloso.
Ele era um homem altamente zeloso pela sua religião. Ele era altamente zeloso pela lei de Deus. Ele era um homem irrepreensível no que ele falava, no que ele sabia. Sabe aquelas pessoas que falam assim, tem uma oratória irrepreensível, um conhecimento da palavra de Deus irrepreensível? Mas chega um momento na vida de Saulo que Jesus precisou interpelá-lo. Jesus precisou ter um encontro com ele. Jesus precisou interpelá-lo no caminho de Damasco. E como Jesus se manifestou a Saulo de Tarso? Através de uma luz que o cegou fisicamente, para que ele pudesse ter no seu espírito a sua visão ser desvendada. Ele pudesse enxergar espiritualmente. Ele teve que ficar cego fisicamente. E sabe o que aconteceu? Saulo de Tarso foi esperado por Jesus lá na estrada de Damasco. Sabe por quê? Porque ele estava levando o seu zelo, a sua percepção de Deus de uma maneira perigosa e errada, porque já estava comprometendo pessoas. E Deus, ele ama as pessoas. Deus ama o ser humano, porque Deus fez o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. E Deus, ele deu o que ele tinha de mais precioso, que não era esse mundo lindo que ele criou, as 7 maravilhas do mundo, a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, o Brasil com as suas belezas, o universo, as estrelas, o firmamento, os meteoros, não. O que Deus tinha de mais precioso era o seu unigênito, que era Jesus. E Deus, ele deu o seu filho por mim, por amor a mim. Francis Lane, uma mulher pecadora, com uma natureza caída, com o coração endurecido. E por você também, Deus deu. E sabe o que aconteceu? Por esse amor tão grande, Deus deu o seu filho. E Deus percebeu que Paulo, ele amava a Deus, mas o seu amor por Deus, o seu zelo por Deus, o estava fazendo ter uma demonstração da religião, do seu amor a Deus errado, porque ele começou a matar gente. E toda vez que nós começarmos a matar gente com as nossas palavras, com a nossa omissão, com a nossa indiferença, com o nosso desprezo, com o nosso jeito de achar, porque nós servimos a Deus mais tempo, ou porque nós temos uma visitação de Deus com dons, e a gente começa a se achar muito, Jesus vai vir no nosso encontro, como ele veio ao encontro de Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Porque Saulo, ele estava indo àquela cidade, porque ele ia pedir autorização para que ele pudesse matar em nome de Deus, para que ele pudesse preservar a religião, para que ele pudesse preservar a lei de Moisés, mas ele ia matar gente. E toda vez que nós estamos nos levantando com palavras, com julgamentos, com negligência, com omissão, com indiferença, as pessoas, Jesus vai nos interpelar de alguma forma. E foi isso que aconteceu na vida de Saulo de Tarso. E Jesus se manifesta a ele com uma luz, porque Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então ele se manifesta a Saulo de Tarso com uma luz. E foi uma luz tão grande, tão forte, que ele teve que ficar cego no humano, para que ele pudesse perceber no espiritual. Foi a didática de Deus, do Espírito Santo e de Jesus para Saulo de Tarso. Foi aquela didática. E ele não só viu aquela luz que o cegou fisicamente, ele ouviu uma voz que falava: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E se você começar a ler a história de Saulo, você vê que ele não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo o povo
de Jesus, o povo que servia Jesus em espírito e em verdade, o povo que aceitou o evangelho de Jesus, o povo que abraçou o evangelho de Jesus pela fé, o povo que recebeu Jesus com alegria, o povo que abriu seu coração para receber o evangelho. E eu quero te convidar, se hoje você ouvir a voz do Senhor Jesus, não endureça o seu coração. Como Deus pode, pela ação do seu Espírito, trabalhar no meu coração, no seu coração, se você não abre? Se você não dá lugar? Nós precisamos abrir o nosso coração para que a palavra de Deus venha entrar. E nós precisamos receber essa palavra com rendição, com humildade, com alegria, com fé. E Saulo, e Jesus falou para ele, você me persegue. Ele estava perseguindo, ele consentiu, ele vivenciou um momento da morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, que está lá registrado em Atos. Saulo, ele não matou Estevão com as suas mãos, mas ele estava presente quando Estevão foi morto, foi martirizado, foi apedrejado, as pessoas se voltaram para Estevão com ódio, com indignação, porque ele estava testificando da palavra de Deus em espírito e em verdade. Ele estava sendo instrumento de Deus, interpretando a palavra de Deus pela ação do Espírito Santo, com vida. E o povo ficou com ódio. E Saulo estava lá. E as roupas, as sandálias, os pertences de Estevão ficaram aos pés de Saulo. E ele estava ali presenciando. E Deus percebeu. E Deus amava Saulo. E Deus queria usar Saulo para ser um instrumento de salvação. E não para ser um instrumento de juízo, de zelo da lei, de zelo da religião. Deus queria usar Saulo como instrumento de salvação, de eleição, de trazer aqueles que Deus queria salvar, queria remir, queria se fazer conhecer. E aí Jesus, ele encontra com Saulo. E aí Ananias, ele está na sua casa. Ananias, a palavra de Deus testemunha que Ananias era um homem, um servo de Deus, um discípulo de Jesus. E ele estava orando, ele estava no seu momento de solitude, quebrantado, buscando a presença de Deus. E o Espírito Santo fala com ele, Ananias, existe um homem na casa de Judas, numa rua direita. Naquela casa tem um homem cego há 3 dias. Naquela casa tem um homem que há 3 dias não come. Um homem que eu quero usar. Um homem que para mim é um instrumento, é uma flecha polida. É um homem capacitado para ser um instrumento de eleição, um instrumento de salvação, um instrumento que vai ter um alcance que eu não te chamei no seu ministério. E eu quero que você ore, eu quero que você vá até ele, eu quero que você me obedeça, eu quero que você imponha as suas mãos sobre ele e que você ministre sobre ele, para que o meu espírito venha se apoderar da vida dele e que ele venha ser usado, não pelo zelo, mas que ele venha ser usado como no poder do Espírito Santo, porque, irmãos, tem diferença. A palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica, vivifica, vivifica. E o Espírito de Deus, ele fala com Ananias, e Ananias fala, Deus, mas eu ouvi falar que esse homem, ele tem autoridade. Esse homem, ele mata pessoas em nome de Deus. Esse homem, ele tem respaldo diante dos sacerdotes para vingar, para matar, para sentenciar. E eu quero parar aqui para usar até uma expressão chula do mundo que diz assim: não compra o peixe que te vende, não. Quantos de nós a gente compra o peixe que as pessoas nos vendem? A gente nem conhece a pessoa e a gente julga, a gente pensa das pessoas o que a gente ouviu falar dos outros. A gente não para conversar,
para ouvir a pessoa, para conviver. Não, a gente compra o que nos foi vendido, o peixe que nos foi vendido, e aí a gente tem preconceito, a gente rotula a pessoa, sentencia, e com o povo de Deus, que fala, que crê no poder do Espírito Santo, que tem uma fé inabalável, nós vivemos e agimos como quem acha que Deus não pode mudar as pessoas. E Deus muda as pessoas. As pessoas são transformadas pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem trabalhado, tem transformado, tem salvado, tem resgatado vidas. Por quê? Porque tem encontrado corações quebrantados, corações que quando são confrontados, como eu acabei de ler lá em 2 Timóteo, quando tem confronto com a palavra de Deus, fala: Deus, então eu tô matando gente. Deus, eu tô me achando superior ao outro. Deus, eu estou desprezando pessoas. Deus, eu estou sendo indiferente. Deus, eu estou sendo entrave na vida de pessoas. Pessoas que são confrontadas no seu erro e se deixam ser tratadas, corrigidas, transformadas, equipadas, moldadas, afiadas pela palavra de Deus. E Ananias, ele tinha essa percepção. Por quê? Porque ele ouviu falar. Ele comprou o peixe que venderam para ele. Só que o Espírito Santo começou a testificar de Saulo. Irmãos, e não preocupa, quando você está enquadrado, quando você está servindo o Senhor em retidão, em espírito e verdade, é o Senhor quem justifica. E a palavra de Deus dá testemunho. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que advoga. É Deus que é o nosso juiz. Mas se nós estamos vivendo em inteireza, na presença de Deus. E o Senhor quer encontrar hoje em nós, sabe o quê? Quebrantamento, arrependimento, conscientização daquilo que eu e você, nós temos errado o alvo. Porque nós não estamos prontos, irmãos. Nós não somos perfeitos. Deus quer nos lapidar. Deus quer nos equipar. Deus quer preparar um povo equipado. Em que, Francis Leme? Em boas obras. Deus quer manifestar Jesus através das nossas ações e reações. E aí o Espírito Santo falou: Ananias, vai. Ananias, é tal endereço. É na casa de Judas. E lá você põe a mão sobre ele e você ministra sobre ele o Espírito Santo. E aquele homem vai ser arrebatante. Aquele homem cheio do Espírito Santo, ele vai ser instrumento de salvação. E ele vai sofrer. Ele vai sofrer muito por causa do meu nome. E a Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. Irmãos, tem coisa que talvez a gente nem queria que tivesse na Bíblia, mas está na Bíblia porque é verdade. E Jesus falou. E nós, como igreja, como discípulos de Jesus, nós precisamos parar e atentar para o que Jesus pontuou, para o que Jesus ensinou e ficou registrado em Mateus, em Lucas, nos evangelhos, Marcos, João. Nós precisamos credibilizar, nós precisamos prestar atenção, nós precisamos meditar. E Ananias ele foi, e Ananias ministrou sobre a vida de Saulo. E Saulo foi cheio do Espírito Santo. E Saulo foi batizado. E Saulo teve, a Bíblia diz que dos seus olhos caíram como que escamas. E ele que estava cego fisicamente, ele recuperou a visão. Por quê? Porque Deus usou um canal. Que canal? Ananias, homem de oração, discípulo de Jesus, homem que tinha momento na presença de Deus, homem que obedecia a direção do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos resgatar isso na nossa vida. Momento a sós com Deus. Ouvir o que o Espírito Santo está falando e obedecer. Se for para ir lá pedir perdão, vai lá e pede perdão. Se for lá para orar, vai lá e ora. E Ananias foi obediente. E a obra foi realizada na vida de Saulo de Tarso. E aquele homem se tornou um instrumento.
ele chegou num lugar que Deus não chamou Ananias para chegar. Ele foi perseguido de uma tal forma que Ananias não foi, porque Deus o comissionou, Deus o elegeu, Deus o estabeleceu, Deus o escolheu, Deus o capacitou para essa obra. Não foi Ananias, foi Saulo. Mas para Saulo chegar nesse lugar, precisou de Deus manifestar o poder do Espírito Santo através da oração intercessória de Ananias. E eu quero te convidar para você meditar nessa palavra. Aonde nessa palavra você se enquadra? Aonde eu nessa palavra me enquadro? E o Senhor quer que nós venhamos deixar o seu Espírito trabalhar em nós. E eu quero terminar essa meditação lendo novamente Lucas 18, 9, que diz: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Se você tem desprezado pessoas, se você tem escolhido, eu quero servir a Deus, mas é orando por fulano. Eu quero servir a Deus, mas é desse jeito. Eu quero ir só ser bênção na vida desse tipo de gente. Reveja. Busca na direção do Espírito Santo, como Ananias fez. Ananias foi um exemplo que ele até falou: Deus, eu não vou lá não. Eu vou lá, vou morrer. Esse homem, ele tem uma fama. Eu fiquei sabendo que ele tem uma fama que mata. Ele é matador. Mas Jesus, o Espírito Santo falou para ele: Ananias, me obedeça, Ananias. Me obedeça, meu irmão, em nome de Jesus. Obedeça. Obedeça. Seja um instrumento do Senhor. Sabe? E essa palavra, irmãos, ela tem me quebrado, ela tem me moído. Sabe por quê? Porque chegou o tempo que Deus quer restaurar relacionamentos interpessoais. O Senhor quer restaurar relacionamentos, o Senhor quer curar relacionamentos interpessoais. E essa palavra é uma palavra maravilhosa. E eu desejo que o Espírito Santo continue fluindo na sua vida, como uma fonte. Porque não esgota, irmãos. A palavra de Deus, ela não esgota. E que venha alcançar e venha te abençoar. E que nesse caminho da obediência, de você orar pelos Saulos, a cura brotará na sua vida. E Ananias foi restaurado. Ananias foi transformado. Ananias foi mudado na sua percepção. Sabe por quê? Porque lá em Atos fala que ele chamou Saulo de irmão Saulo. Irmão Saulo. Quando ele obedeceu à direção do Espírito Santo, passou por cima do que ele sabia, do seu medo, do que ele ouviu falar, e ele chegou para Saulo e falou: irmão Saulo. E é isso que nós somos em Cristo. Irmãos. E eu quero entregar essa palavra nessa manhã e desejo que Deus te abençoe. Eu fui profundamente tocada domingo, eu descobri uma música do Asaf Borba que chama Estamos Aqui. Eu coloquei ontem ela no Facebook, eu não consegui cantar, eu não aprendi ela ainda, mas eu quero te sugerir para você ouvir essa música e deixar o Espírito Santo falar com você, principalmente no coro dessa música. Pai, aplica essa palavra em nós. Pai, nós sabemos que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Teu Espírito. Pai, o Senhor requer de nós que nós venhamos abençoar as vidas através dos dons que o Senhor nos capacitou. E que nós venhamos fluir no perdão, no amor, na humildade, na obediência. Obedecendo à direção do Teu Espírito. Pai, nos capacita, porque de nós mesmos, nós queremos muitas vezes ficar presos nas amarras da nossa alma. Mas eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos tire desse cativeiro e que nós possamos nos olhar em obediência, ver que nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos irmãos. Pai, faça isso em mim, faça isso em nós, para que o mundo veja o Senhor em nós, para que o Teu nome seja louvado, glorificado e que vidas sejam resgatadas
do império das trevas. Eu te peço assim, Pai, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe.